Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado bem a semana. Nós estudamos a lição número 2 desse trimestre, que fala os princípios fundamentais da aliança. Temos que entender, primeiramente, o que é uma aliança. Quais são os seus princípios? A aliança é um acordo, é um compromisso entre duas pessoas. Lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5, diz: Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos. Embora toda a terra seja minha, aqui, se você observar bem, existe uma condição. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Percebe-se que tem uma condição. Envolve a parte do Senhor e a nossa parte. Jesus já cumpriu a sua parte e eu e você estamos cumprindo a nossa parte? É uma pergunta. Essa aliança foi feita no passado com Noé, Abraão, Moisés e também foi feita com nós. É interessante que toda aliança, todo acordo, todo compromisso, existe fundamentos para que possa existir. Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2 diz: Deus apareceu a Abraão com a idade de 99 anos e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Esse é o nosso Deus. Ele se relaciona comigo e com você. Ele quer que andemos com Ele todos os momentos da nossa vida, onde quer que estejamos. No versículo 2 diz: Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Observe que Deus propôs um concerto mútuo que envolveu ambas as partes. Agora, mais uma vez eu digo, Deus cumpriu a sua parte, como está lá em João 3,16, onde diz que Deus deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados e para que eu e você possamos ter salvação. Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, Deus prometeu a Abraão e a sua descendência e cumpriu. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 13 e 17, diz: Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele jurou por si mesmo em nos salvar. Portanto, não devemos nunca duvidar de Deus, pois Deus deu a sua palavra e cumpriu a sua parte na aliança. Eu pergunto, qual é a nossa obrigação diante de Deus? Ele cumpriu a sua parte. Como nós devemos cumprir a nossa parte? O que cabe a mim e o que cabe a você para que possamos cumprir a nossa parte? Vejamos lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, fala da nossa parte. O que eu e você temos que fazer? Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Vos anuncio a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Essa é a nossa parte na aliança, cumprir e guardar os 10 mandamentos. Isaías capítulo 42, versículo de 1 a 6 diz que Deus proveu o compromisso, nos dando um Salvador. Quem é esse Salvador? Jesus Cristo. No santuário terrestre existia pátio e a pia,
e o altar do sacrifício, o primeiro compartimento tinha 12 pães do lado esquerdo. Um candeeiro com 7 lâmpadas na frente do altar, do lado direito. E à frente do altar, um altar de incenso, onde exalava fumaça aromática. No Santíssimo, a Arca dos 10 Mandamentos, que representa a aliança. No meio de 2 anjos estava a glória divina, Shekinah. A fumaça que envolvia o lugar representa as nossas orações que chegam ao santuário. No santuário terrestre existia provisão para os pecados de quem ainda não tinha confessado os seus pecados. Nem todos vinham todos os dias oferecer o sacrifício. Alguns vinham pelo menos 3 vezes ao ano. Então, a pergunta: havia provisão, graça? O sacrifício contínuo era realizado um às 9 horas da manhã e o outro às 3 horas da tarde. Essa era a provisão. Mas e os que não confessavam diariamente os seus pecados? Estavam perdidos? Não. Existia provisão, graça, que nós vimos, que era o sacrifício feito, o cordeirinho oferecido às 9 horas da manhã e o outro cordeirinho às 3 horas da tarde. Hoje também existe graça da parte de Deus para conosco, mas não devemos abusar. Nós vimos que lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 17 e 18, Deus disse: vou trazer um dilúvio, mas contigo estabelecerei uma aliança. Qual foi o compromisso de Deus com Noé? Qual foi o compromisso de Deus com Noé? Foi estabelecer uma aliança. Qual foi essa aliança? Salvar Noé e a sua família. Mas Noé também tinha um compromisso com Deus. Qual era o compromisso de Noé com Deus? Construir uma arca da forma que Deus havia determinado. A madeira certa, a metragem certa, tudo de acordo com a vontade de Deus. Esta foi a aliança que Deus fez com Noé. Eu salvo você e sua família. Em contrapartida, você constrói uma arca. E nós vimos no relato bíblico que Noé, ele cumpriu direitinho da forma que Deus havia determinado. Mas e a aliança feita com Abraão? Nós podemos ver lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 1 a 3. Nós vemos que Deus chamou Abraão e se propôs em salvá-lo. Mas qual era a parte de Abraão? Quando Deus chamou Abraão e disse: olha, pega as suas coisas e saia. A parte de Abraão era obedecer. Existia um compromisso de ambas as partes. Hoje existe uma aliança entre Deus e nós. E Deus já cumpriu a sua parte. Assim como cumpriu para Noé e cumpriu para Abraão, cumpriu para nós também. Mas e nós? Cumprimos a nossa parte? Nós vimos que Noé fez tudo de acordo com o que Deus havia pedido. Abraão não relutou, nem pensou no que tinha, nas suas riquezas, na sua família, nada. Ele simplesmente obedeceu. E digo mais, nem para trás olhou. Confiou em Deus, confiou no chamado de Deus. Gálatas, no capítulo 3, versículos 6 e 9 diz que Abraão creu em Deus. Era uma crença de obras e obediência, e não uma crença vazia. Nós somos descendentes de Abraão.
pela fé. Hebreus 11, versículo 8 diz que Abraão obedeceu pela fé. Então, obedecemos pela fé. A fé nos leva a quê? A ser obediente. Existe uma relação íntima entre fé e obras e entre fé e obediência. Deus também fez uma aliança com o povo, com Moisés. Lá em Êxodo, no capítulo 6, versículo 1, Deus disse a Moisés: agora verás o que hei de fazer com Faraó. No versículo 4, no mesmo capítulo, diz: também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã. Deus fez um concerto, um pacto com o povo de Israel. No versículo 6 diz: eu vos livrarei da servidão, vou lhe dar liberdade. Eu serei o vosso Deus. Deus se comprometeu com Moisés e com os demais. Essa aliança era a aliança da graça ao povo desde o Éden, que apontava para o Cordeiro Jesus Cristo. Veja, Deus cumpriu tudo que Ele prometeu, toda a aliança que Ele fez, todo o pacto que Ele fez com Noé, com Abraão e com Moisés. E Ele vai cumprir também a aliança que Ele fez com nós. É interessante observarmos que Deus, lá atrás, teve um relacionamento especial com o povo. Deus disse a Abraão que ele seria uma grande nação. E Deus disse que era necessário obedecer. Observe que Deus faz e depois pede. Primeiro Ele nos salva e depois nos dá a sua lei. Primeiro Ele nos dá. Primeiro Ele nos oferece o perdão e depois Ele nos dá a sua lei. Mas não parou por aí. Uma nova aliança, um novo concerto, um novo testamento. No Velho Testamento, o concerto existia a promessa de um Salvador e profecias. Era uma promessa de um Salvador que viria, eram profecias que seriam cumpridas. No Novo Testamento nós vimos que já veio o Salvador. E as profecias, quase todas já foram cumpridas. Você e eu não entendemos somente ou seja, um completa o outro, ou seja, o Velho Testamento completa o Novo Testamento. Não existe velho e não existe novo. Não existe separadamente, ambos, um completa o outro. O plano de salvação, ele envolve os dois, o Velho e o Novo Testamento. Antes era promessa, hoje é realidade. Se isso não fosse real, então os que foram transladados para o céu, como Elias, Enoque e outros mais, teriam que voltar para a terra. Mas como isso é realidade, isso é real, eles se encontram lá no céu. Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31 e 33, diz que: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Primeira vez que fala sobre aliança e se confirma esta aliança, lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 8, por Paulo, que diz o seguinte: virão dias que estabelecerei a minha nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. No verso 10 diz: agora Deus não mais escreve em pedras a sua aliança, mas Ele coloca em nossa mente, no nosso coração. Quem é que faz isso? Quem somente pode fazer isso?
o Espírito Santo. Pelo sangue de Jesus existe misericórdia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus cumpriu e cumprirá todas as promessas feitas para mim e para você. E nós temos que cumprir a nossa parte. Conforme lemos lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 3. Sabe, Deus deu o único filho que ele tinha para vir a este mundo, sofrer, ser humilhado, morrer na cruz, uma das piores mortes que existia na época, para que eu e você pudéssemos ter a salvação, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Jesus, Deus, cumpriu a sua parte. Tudo que ele falou que faria, ele fez. E tudo que ele falou que fará, ele fará quando ele voltar. Mas eu e você temos que cumprir também a nossa parte. Temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Guardar os seus mandamentos, andar nos seus caminhos, deixar que a vontade de Deus seja a minha e a sua vontade. Deixar que a minha vontade e a sua vontade seja a vontade de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos pensar bem no sacrifício que foi feito. Pensar bem em tudo o que Deus prometeu e em tudo o que Deus cumpriu. E eu e você temos uma longa caminhada até a volta de Jesus. Portanto, vamos nos agarrar a Deus. Vamos pedir forças a Deus para que Ele nos ajude a cumprir a nossa parte nessa aliança, nesse compromisso. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.